Você já ouviu falar em mesa radiônica? No mínimo é um nome estranho, né? Mas é uma técnica de cura, alinhamento e harmonização das energias. E hoje eu trouxe aqui no canal da Cosmic a terapeuta Joana Dark de Paula, que vai conversar com a gente sobre isso e vai te mostrar os benefícios dessa técnica. Joana, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu que agradeço, Flávia, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre essa técnica maravilhosa. Então, Joana, como funcionam essas técnicas? Porque existe a mesa radiônica e a radiestesia. São técnicas integradas? Tá, então deixa eu explicar um pouquinho. Na verdade, são duas técnicas, radiestesia e radiônica. A radiestesia é uma forma de quantificar as energias. E aí existem vários equipamentos para fazer essa quantificação. Então existe, por exemplo, o pêndulo. O pêndulo é o instrumento mais conhecido da radiestesia. Então, através do pêndulo, eu vou conseguir avaliar alguma questão que o cliente quiser colocar. Então, vamos supor que ele queira avaliar uma questão, ele está com algum problema de saúde, mas não sabe o que, né? E aí eu poderia perguntar para o pêndulo quais seriam os fatores que estão levando a uma determinada doença. E aí o pêndulo que vai me responder. Já a radiônica, ela utiliza geometrias sagradas para trazer uma cura para aquela questão. Então eu observo que existe uma energia que não está em equilíbrio, por isso existe uma doença, existe falta de dinheiro, existe problema de relacionamentos e coisas do tipo. E aí, através da radiônica, a gente consegue trazer um equilíbrio para aquela situação. Então, todas as energias que estiverem em desequilíbrio ali vão ser tratadas através de gráficos que utilizam formas de geometria sagrada. E aí, existe a mesa radiônica que vai utilizar várias geometrias sagradas, né? A mesa é um tabuleiro e nesse tabuleiro vão ter várias figuras. E essas figuras, então, o cliente traz a questão e eu vou conseguir trabalhar essa questão em cima dessas figuras geométricas para trazer esse equilíbrio para a questão do cliente. Então, elas podem fazer separadas ou se completarem? Isso. Quando a gente trabalha na mesa, a gente trabalha utilizando as duas técnicas em harmonia, né? Mas se eu quiser trabalhar individualmente com cada uma dessas técnicas, é possível também. O que o terapeuta faz? Então, assim, é interessante essa pergunta porque por muito tempo se fala, né, da utilização de pêndulos. Na verdade, se a gente for buscar, né, de onde surgiram essas técnicas são milenárias. Elas vêm, existem registros no Egito Antigo, nos povos andinos, na China, né? Então existem dados de mais de 4.000 anos utilizando essas técnicas. Não adianta você ter a técnica, mas não saber utilizar a ferramenta, né? Então o terapeuta, na verdade, ele vai ter a função de conseguir trabalhar aquelas energias em cima da questão do cliente. Então, uma pessoa que não domina a utilização de um pêndulo, ela vai pegar o pêndulo e não vai conseguir realmente visualizar as respostas ali, né? Então, o terapeuta ele vai ter um treinamento justamente para conseguir compreender o que aquelas energias estão querendo dizer. O terapeuta, então, ele canaliza uma energia? Claro que isso vai depender da linha que o terapeuta trabalha, tá? Para aqueles terapeutas que não querem envolver muita espiritualidade, pode trabalhar a mesa sem estar falando que está trabalhando com outro, né, como egrégora ali. Mas dependendo da linha do terapeuta, se ele compreende que na verdade o trabalho dele nunca é sozinho, que tem toda uma espiritualidade trabalhando junto, ele fortalece a egrégora que vai trabalhar com ele para conseguir realmente trazer as curas para aquele cliente. Porque um terapeuta, na verdade, ele é sempre um canal para trazer as curas, ele não é o curador, né? Então, esse terapeuta ele vai ter essa função de realmente conseguir canalizar aquelas energias que vão trabalhar ali para trazer essa cura para o cliente. Como funciona uma sessão? Olha, a sessão ela pode ser presencial ou pode ser à distância. Então, atualmente eu estou trabalhando com a mesa só em sessões à distância. E, na verdade, o cliente ele me fala antes todas as perguntas, tudo aquilo que ele quer trabalhar em cima da questão dele. E aí, na verdade, durante a sessão, eu já tenho as questões dele, ele vai ter que me falar. A gente trabalha sempre numa mesa radiônica com testemunho.
Então, o testemunho pode ser a foto do cliente, pode ser... Às vezes, a pessoa está querendo trabalhar um ambiente de trabalho, né? Então, às vezes, não está tendo clientela suficiente e tudo, e quer trabalhar o que está impedindo desses clientes surgirem. Então, na verdade, eu vou estar trabalhando o espaço, né? Então, esse testemunho pode ser a foto do local, né? Mas eu, geralmente, para ser mais prático, eu trabalho com o nome mesmo do cliente, data de nascimento e o endereço. Se é o endereço da casa dele ou o endereço do local onde ele está querendo trazer, né, algum equilíbrio, é indiferente. Porque a gente trabalha, né, na radiestesia, a gente trabalha... As energias, elas estão em tudo, né? Seja no ser humano, seja em um animal, seja no ambiente, seja nas plantas, seja num cristal, por exemplo. Então, na verdade, a gente consegue trabalhar e detectar os problemas que existem, independente do que seja o X da questão. Prosperidade, por exemplo, né? Então, o cliente, às vezes, a gente carrega muitos bloqueios, né? E aí esses bloqueios podem ser tanto de origem de crenças que ele carrega, então aquelas crenças limitantes que fizeram ele acreditar que ele não pode realmente ganhar mais do que ele, né, do que ele se propôs a ganhar em algum momento. Então, a gente trabalha avaliando isso, avaliando se existem... Às vezes a pessoa fez pactos de pobreza em outras vidas, né? Diversos pactos, contratos que impedem que realmente a vida dele flua. Então, a gente sai investigando tudo que pode realmente, de fato, estar interferindo naquela questão. Então, o terapeuta ele vai fazer N perguntas, quanto mais específicas forem as perguntas para a mesa, mais fácil de trabalhar aquela questão. E aí o terapeuta faz a pergunta ou o cliente faz a pergunta? O cliente me manda a pergunta, mas eu, como terapeuta, eu vou investigar por trás daquela pergunta quais são as questões que vão estar interferindo, né? Então, o cliente ele me manda uma questão X, mas aquela questão dele, talvez na cabeça dele seja uma coisa, mas tem 1000 outras coisas por trás daquilo. E aí eu vou ter que investigar isso para realmente conseguir tratar a questão. Para quais tratamentos essa técnica é utilizada? Você já disse algumas, mas quais as principais? A mesa, na verdade, ela é muito abrangente. Você pode trabalhar com praticamente tudo, né? Mas, assim, as questões principais que envolvem geralmente a vida de uma pessoa são questões de prosperidade e abundância, lembrando que prosperidade não é só a questão financeira, questões de saúde, questões de relacionamentos, né? E os relacionamentos também não são só relacionamentos amorosos, né? Tem os relacionamentos na família, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, relacionamentos de um modo geral e questões espirituais, né? Então pode ser tratado também, às vezes a pessoa está entendendo que a energia na casa dela está muito ruim, que nada está fluindo por causa dessas energias, ou ela está querendo despertar para a espiritualidade de alguma forma, e não está conseguindo, então trabalhar as energias em relação a isso. Às vezes a pessoa pode estar presa ali à energia de vidas passadas. Isso, então assim, existem mesas distintas, né? Então tem terapeuta e tem cliente que não acredita em vidas passadas. Então para esse cliente são recomendadas mesas que não tratem essas questões porque para não ir contra os princípios do cliente. Mas para aquele cliente que tem uma visão mais ampliada da espiritualidade, que acredita em vidas passadas, que acredita que a gente carrega também questões familiares. Então, por exemplo, às vezes existem algumas questões que são consideradas maldições familiares, né? E aí isso pode ser tratado também. Mas aí o cliente realmente tem que ter uma visão mais ampliada em relação a isso, para querer tratar essas questões, né? E como terapeuta identifica esse desequilíbrio? Eu, geralmente, eu utilizo um questionário mesmo de algumas questões que são básicas em relação a isso. Então, para poder identificar o que de fato que pode estar influenciando aquilo, né? Então, se eu quero saber se são questões dessa vida, se tem questões de vidas passadas, as N situações que podem trazer algum entrave para aquela questão do cliente, né? Então, às vezes ele tem uma sociedade e na verdade, às vezes o bloqueio não está nele, está no sócio, mas como é uma sociedade, esse trabalho, né, a energia não vai fluir ali. Então, conseguir entender de verdade de onde que está vindo
né, a questão. Tudo isso é perguntado, né, não é achismo, eu pergunto e através do pêndulo, o pêndulo vai me indicar se é aquilo, se não é aquilo. O que acontece mesmo é que você faz um desbloqueio energético do ambiente das pessoas como um todo. Isso, se o cliente ele me traz um problema da empresa, essa empresa vai envolver os funcionários, vai envolver os possíveis clientes que essa empresa atrai, vai envolver o próprio ambiente, o local mesmo onde a empresa está instalada. Então, vamos supor que o prédio onde a empresa foi construída ali, não tem, podem ter energias no subsolo ali que interferem diretamente no comportamento dos funcionários. Então, eu vou trabalhar a energia em vários contextos, né? Tanto avaliando o ambiente, né? Coisas que, por exemplo, o Feng Shui faz, como lidar também com as questões das pessoas que estão envolvidas naquela situação. E Joana, com relação à terapia, o que você indica aí para as pessoas, para que elas possam fazer de repente em casa mesmo, sempre em busca desse equilíbrio energético? Olha, eu recomendo muito utilizar sons no ambiente que realmente tragam um determinado equilíbrio, né? Existem vários sons que eles atuam no nosso subconsciente e que ajuda a mudar a nossa frequência, né? Vai mudando a frequência do ambiente e indiretamente muda a nossa frequência também. Então, um exemplo disso são solfejos. Existem vários solfejos, o cliente ele pode consultar no YouTube, coloca lá solfejo, vão aparecer vários. E aí eu recomendo solfejo 528 e é uma frequência que traz amor, que traz cura, né? Então eu recomendo muito porque eu acho que realmente traz uma energia, uma mudança de energia no ambiente. Viu, gente? Solfejo 528, decora aí. E tem outros sons também, então, por exemplo, pode colocar o som do Pai Nosso em aramaico, traz uma mudança de vibração muito forte. Então, assim, quando a pessoa realmente ela está sentindo que tem uma energia mais pesada na casa, colocar o Pai Nosso em aramaico é fantástico também. Joana, muito obrigada pela sua presença aqui, achei incrível. Eu que agradeço. Eu sou apaixonada por essa técnica, eu acho que ela trabalha muito rápido, ela é muito eficiente, ela traz curas, assim, verdadeiras mudanças mesmo. Dependendo, claro que depende do cliente, mas tem clientes meus que relatam que no dia seguinte já algumas mudanças já começam a ocorrer. Então eu acho que realmente é uma técnica maravilhosa. E se você quiser saber mais sobre outras terapias, deixa aqui no comentário pra gente. Se tiver alguma dúvida também sobre a mesa radiônica, que a gente vai te responder aí através da Joana. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande!